Alô, bem-vindos à TV Impacto. Mais uma vez estamos aqui agradecendo a você que nos acompanha sempre e, claro, se você já está inscrito eu agradeço, mas se você ainda não está, eu sempre peço assim, inscreva-se em nossos canais, nas redes sociais, acompanhe aqui o nosso trabalho, é um prazer muito grande tê-lo ou tê-la sempre acompanhando a gente aqui. Nosso objetivo é trazer sempre a melhor informação aqui na TV Impacto, para que você que acompanha e segue o nosso trabalho tenha certeza de que está tendo informação da fonte, informação original, certo? É por isso que a gente traz sempre o convidado aqui para ele próprio falar e levar ao conhecimento da sociedade, dos nossos internautas, aquele assunto concernente àquela área. Neste caso hoje aqui, por exemplo, estou recebendo no estúdio aqui eu vou chamar dele de professor, mas ele realmente é formado em veterinária, né? O Igor Cavalcante, e ele está aqui para a gente falar sobre ozonioterapia. Então esse é um assunto que para muitos ainda é novidade, né? Apesar de que ele já está assim, mais sendo divulgado hoje. E nós vamos conversar com ele sobre um evento que vai acontecer. Se você tiver interesse, é claro, acompanhando até o final essa entrevista, de repente você desperta o interesse de participar. A gente faz o intervalinho e volta já. Para tudo! Essa é a oportunidade que você esperava. R$50 mil de desconto na compra do seu lote no Punta Blu Residenciale. Conquiste o espaço perfeito para a sua família em um condomínio de luxo com marina exclusiva e lazer completo. Piscinas, banheira de hidromassagem, playground, quadra de esportes, academia, sauna, salão de festa, churrasqueira e sem deixar de falar em acesso a belas praias de Santarém. Então não deixe esse sonho escapar. Fale agora com nossos especialistas pelo WhatsApp e não perca tempo. Garanta seu desconto. O mês de aniversário do Punta Blu está acabando. Chame a gente no direct e venha viver o futuro que você merece. Ok, então bem-vindo Igor Cavalcante, aqui é a nossa TV Impacto. Muito obrigado, meu amigo. Prazer, seu Oswaldo. Primeiramente é um prazer estar aqui com vocês, né, participando pela primeira vez da TV Impacto, para falar sobre algo que vamos dizer assim, ainda desconhecido dentro da nossa região, mas que a gente espera que seja mais divulgado, para que a gente possa ajudar um número máximo de pessoas, de animais, que principalmente sofrem, principalmente como a gente estava conversando, com doenças crônicas, como até a propriamente dita hérnia de disco, né? Que através da ozonioterapia a gente consegue ajudar. Ele abordou essa situação porque eu estava conversando com ele antes de começar a gravação, e todo mundo já sabe, né? Há pouco tempo eu tive uma crise de hérnia de disco, uma hérnia crônica que tem aí. Eu estava falando para ele que certa vez eu já fiz um tratamento à base de ozônio com o Dr. Pedrinho. Aliás, eu vou dar um abraço aí, Dr. Pedro Odimar, professor também lá da UEPA. E dessa conversa eu estava falando com ele, porque ele é formado em veterinária, então nesse caso ele falou, e a ozônio é só para animais e tal? Então eu queria que você falasse exatamente sobre isso aí. Bom, a ozonioterapia, ela é um tipo de tratamento, né, que a gente utiliza o gás ozônio, que a gente pode utilizar tanto dentro da medicina veterinária quanto dentro da medicina humana, que inclui também as outras especialidades, como a fisioterapia, a enfermagem, a biomedicina é muito utilizado também na odontologia, que é bem mais conhecido a ozonioterapia, tá? Então, hoje já se difundiu dentro da estética e na medicina, vamos dizer assim, ainda está iniciando esse processo. E dentro da ozonioterapia a gente consegue, vamos dizer assim, tratar diversos tipos de patologias, desde agudas até crônicas. Por exemplo, que a gente estava até conversando, um paciente ou uma pessoa, um animal que é diabético, que normalmente pode ter uma ferida e para cicatrizar é aquela confusão. E a gente tem resposta positiva com pelo menos 95% dos pacientes que a gente trata com ozônio, de cicatrização completa, onde a gente consegue ajudar esse paciente a ter uma melhor qualidade de vida, que é isso que a gente busca no nosso dia a dia. Bem, isso aqui inclusive me interessou muito, eu gostaria que você até se aprofundasse mais. Essa questão que a gente sabe que o diabetes realmente ela traz complicações severas, né? Chegando ao ponto de muitas vezes o paciente ter que amputar o membro e tal. Já chega a esse ponto exatamente por isso. Às vezes a ferida não cicatriza, ela vai inflamando mais. O senhor tem experiência, fale aqui para o nosso internauta, o senhor tem experiência já tratou de diabéticos com ferimentos que
não sarava e que através do tratamento com ozônio funcionou? Sim, mas como eu digo, com a minha área medicina veterinária, então a gente atende pacientes, principalmente com essas patologias que a gente chama patologias endócrinas, né? Que tem dificuldade de cicatrização de feridas e a gente teve resultado positivo. Tanto que a gente vai mostrar muito no nosso workshop da sexta-feira, né, no dia 29, esses exemplos de pessoas, exemplos de animais que a gente conseguiu controlar tanto a doença quanto cicatrizar as feridas. Porque querendo ou não, essas feridas, elas, como você mesmo disse, vai inflamando, vai infeccionando e acaba não tendo controle e depois acaba tendo que amputar aquele membro, né? Então, assim, com o ozônio, ele vai ter uma ação basicamente antimicrobiana, então ele vai destruir qualquer tipo de micro-organismo patógeno que tiver de ruim, ele destrói. Ele já vai ter uma ação analgésica, anti-inflamatória e cicatrizante, tudo ao mesmo tempo. Então por isso que dentre os principais benefícios do ozônio, esses se destacam, porque a maioria das patologias, das doenças que acomete o ser humano e os animais, causam dor, inflamação e às vezes a gente fica dependente de remédio. E é uma série de remédios, eu vou tomar um anti-inflamatório, mas esse anti-inflamatório pode causar gastrite, por exemplo. Aí eu vou tomar um outro remédio para gastrite, que pode causar uma outra coisa, e assim vai numa bola de neve. Agora o ozônio não, ele não tem esse efeito cumulativo. O ozônio, ele age na doença, vamos dizer assim, ou naquela inflamação, naquela infecção, e depois ele para de existir. Fica o que a gente chama de ozonídeos. Esses ozonídeos vão ter essa ação anti-inflamatória, ação analgésica, aumenta a quantidade de antioxidante. Eu acredito que vocês já ouviram falar de antioxidante, que faz a gente envelhecer mais devagar. Então não deixa de ser também um tipo de terapia que vai lhe fornecer qualidade de vida e mais tempo de vida. Perfeito. Então vamos aproveitar aqui, já que o principal objetivo também era falar sobre esse evento que vai acontecer agora na sexta-feira. Isso, vai ser o primeiro workshop de ozonioterapia. O poder do ozônio vai acontecer lá na UEPA, começa às 6 horas. A gente ainda está no processo de divulgação, mesmo assim porque a gente teve alguns contratempos, né? Mas graças a Deus tudo fluindo, a gente já tem em média 100 pessoas já inscritas para fazer parte do evento, onde a gente vai mostrar as possibilidades de tratamento junto com o ozônio, alguns produtos que uma empresa que é nossa parceira, que é a Ozontech, está proporcionando, como shampoo, sabonete, o próprio óleo ozonizado para cicatrização de feridas. Então a gente tem muitos casos clínicos que a gente vai mostrar, que a gente vai poder divulgar mais essa parte da ozonioterapia e como ela pode ajudar a gente na nossa rotina do dia a dia. Uma pessoa, por exemplo, que sofre com sinusite e rinite, a gente consegue ajudar com as cápsulas de, por exemplo, de óleo ozonizado. Entendeu? São coisas que às vezes parecem uma coisa de outro mundo, tem que tomar corticoide, tem que tomar uma série de outras medicações, a gente consegue controlar com isso. Então tudo isso vai ser mostrado lá no workshop. E a questão, vou rodar aquela situação aí da água também, que a água é importante. Já tem inclusive como é que chama, aqueles filtros que vêm? Sim, já tem diversos filtros que eles já produzem água ozonizada. A água ozonizada, ela é maravilhosa. Tem muita gente que utiliza ela, só uma curiosidade, como se fosse vamos dizer assim, um pré-academia, vamos dizer assim, entendeu? Um pré-treino. O pessoal já toma porque a água ozonizada, ela melhora a circulação, a vascularização, ou seja, o oxigênio ele chega melhor e com mais facilidade em todos os cantos do organismo. Então melhora a questão da pessoa se sentir melhor, ela consegue fazer os exercícios físicos. A gente já tem até uma pesquisa em que a água ozonizada trata necrose óssea. Então, por exemplo, eu faço associação da água ozonizada, por exemplo, com a vitamina K2, que a vitamina K2 ela tira o cálcio, tá, do sangue e joga no osso. Então eu vou prevenir a osteoporose. Junto com a água ozonizada eu vou melhorar todo o meu trato gastrointestinal, desde boca, intestino, fígado, pâncreas, intestino grosso, delgado, entendeu? Então tudo isso às vezes é uma coisa simples, uma água eu já estou fazendo um tratamento que vai me ajudar a ter mais qualidade de vida. E em relação a efeitos colaterais, tem? Sim. A ozonioterapia, assim como qualquer tipo de medicação, existe uma dose específica para um tratamento específico. Então, por exemplo, algumas patologias endócrinas, como por exemplo o hipertireoidismo, a gente não pode utilizar. Pessoas que têm, por exemplo, anemia imunomediada, onde o próprio organismo ataca ele mesmo, a gente não pode utilizar o ozônio. Ou a gente utiliza numa dose muito baixa.
só para a gente ter um controle para que a pessoa se mantenha em um equilíbrio, sem a gente alterar nada no organismo dela. Mas é muito mais em relação a doenças endócrinas que a gente tem esses efeitos colaterais, assim. Mas a grande maioria das vezes, como eu falei para você, como ele não tem um efeito cumulativo no organismo, ele não se acumula, então raramente eu tenho. Dos pacientes que a gente já cuidou, tanto animais e dos médicos humanos que já tratam com ozonioterapia, pelo menos mais de 98% não tem efeitos colaterais. Só tem os benefícios mesmo do ozônio. Até porque precisa ser utilizado por um profissional que está qualificado, não é qualquer pessoa que pode fazer. E no caso de Santarém, tem muitos pontos onde procurar para esse tratamento? Santarém ainda tem poucos pontos na área da medicina. Por exemplo, da medicina veterinária, a minha clínica já trabalha com ozônio. Agora, é muito mais utilizado na parte da fisioterapia, como a gente tinha falado, e na parte da odontologia, tá? Tá surgindo mais um pouco ainda em Santarém, sendo mais implementado também na área da estética, tá? O ozônio, como a gente conversou, como um produtor de antioxidante. Mas para a área médica ainda é pouco aceito. Pouco aceito por quê? Ele tem diversos tipos de ações e eles afirmam que ainda não tem uma quantidade grande de, vamos dizer assim, de artigos científicos comprovando, o que é uma afirmação errônea. Porque, por exemplo, a gente tem muito mais artigos científicos falando sobre a ação e eficácia da ozonioterapia do que para, por exemplo, artrose. A gente tem mais artigo científico disso do que para artrose. Então, se a gente for colocar na ponta do lápis, existe comprovância científica. E, assim como qualquer medicação, existe a dose fazendo da maneira correta. Quase não vai ter problema nenhum, porque assim, varia de pessoa para pessoa, né? Então, a gente sempre começa, a gente chama com uma frase em inglês que chama start slow, go slow, que a gente sempre começa do mínimo e vai aumentando de acordo com o que a pessoa precisa ou o animal precisa. A gente nunca começa tentando, vamos dizer assim, né, destruir uma formiga com uma bala de canhão, sempre no equilíbrio. Bem, antes de terminar, então, voltando à questão do workshop, né, que será então, pode se dirigir aí, quem é que pode ainda participar, se quiser citar o valor de inscrição. Bom, gente, mais uma vez, o primeiro workshop de ozonioterapia vai acontecer na UEPA, dia 29, ou seja, na sexta-feira, começa às 6 horas, tá? Qualquer pessoa pode participar, independente de ser profissional ou não, tá? Em relação a valores, para estudantes e pessoas leigas que ainda não conhecem a terapia, né, ou a ozonioterapia em si, o valor da inscrição está R$15 e para profissionais já formados em empresas está R$30. Lá a gente vai, vamos dizer assim, esmiuçar ao máximo sobre a ozonioterapia e todos os produtos que a gente já tem disponibilidade hoje aqui em Santarém. E como é que faz para se inscrever? Você pode entrar em contato através do número 93-98401-7039. Lá vai ter todas as informações necessárias para você, qual vai ser a grade de palestras, quais os produtos que a gente trabalha, sobre tirar algumas curiosidades também a respeito da ozonioterapia e muito mais. Ok, então queremos aqui agradecer a participação do Igor Cavalcante, ozonioterapeuta. Isso. Acertei. Então, muito obrigado aí pelas informações, desejamos sucesso lá no evento e, como ele falou, se você se interessar, é só procurar fazer a inscrição e sexta-feira participar no horário de 18 às 22. É isso? Exatamente. Muito obrigado aí, Igor. Amigo. Abraço, sucesso lá, você já sabe, nós fazemos TV pensando em você.